Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 1. Deus, Ele sempre está, é praxe Deus fazer isso, sempre buscando alguém para fazer a diferença. Ele buscou em Moisés para tirar o povo do Egito. Ele buscou em Josué para levar o povo a entrar na terra prometida. Ele pegou Gideão para que ele se transformasse no libertador no meio do seu povo. Ele pega Abrão e diz: olha, você vai ser a minha aliança. Através de você, Abraão, eu vou ter uma aliança com a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por aí vai. E Deus, Ele enviou seu Filho com um propósito, que era o propósito de mudar a realidade da vida deles. Querido, olha, às vezes as pessoas, elas ficam atrás de técnicas, de cursos e mais cursos. Como é que eu posso mudar a história da minha vida? Como é que eu posso realmente transformar a minha vida? Como é que eu posso ter um relacionamento melhor? Como é que eu posso ter um casamento melhor? E as pessoas, elas vão buscando a cada dia métodos, maneiras para estabelecer esse tempo novo. Mas a própria palavra de Deus, ela diz que em Jesus tudo foi feito. Então, se nós precisamos buscar algo, temos que buscar nele, em Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor no verso 43 em diante, João 1, 43 em diante. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. Indo a Galileia, ele achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou a Natanael. E Filipe disse a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando ele diz isso, diz que Natanael abre o coração, o entendimento dele, e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe olhou essa resposta dele e disse: não, está duvidando? Vem e vê. Aí no 47 diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui, olha para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: não estou entendendo, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Filipe, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando você debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Natanael, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Diga: eu creio que coisas maiores eu vou ver. No 51 diz: e disse-lhe, na verdade eu vos digo, que daqui em diante, olha só a divisão, olha. Antes era dessa forma, Natanael, agora daqui em diante vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Diga amém. E vou repetir essa última aqui, diz: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo, descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, Deus está buscando, como Ele buscou Moisés, Josué, Abraão, Isaac, Jacó, como Ele buscou a Davi. Ele está buscando Natanaéis, vários Natanaéis. E esses Natanaéis, Ele diz a esses Natanaéis: diga: eu sou um Natanael.
Aí ele diz: daqui em diante vereis o céu aberto, amém? Se você sente que é um Natanael, que é aquele que Deus vê, que Deus olha, que Deus observa, que mesmo você diz assim: olha, parece que Deus não me enxerga, parece que Deus não liga para mim, mas Jesus chega para ele e diz: olha, eu já te vi. Antes de você chegar aqui, eu já te vi. Antes de você decidir vir para este culto, assistir essa mensagem, eu já te vi. E ele está buscando esses Natanaéis. Diga ao seu irmão assim: olha, vai ter céus abertos sobre a tua vida. Diga a ele: você vai ver os céus abertos. Diga: eu creio. Diga: eu creio que Jesus pode abrir os céus sobre a minha vida. Agora, qual o motivo de muitas das vezes a gente não ver céus abertos? Apegado ao passado. Essa questão de passado, eu sempre ministro sobre isso, porque as pessoas, quando elas vêm conversar comigo, elas estão dialogando de uma forma de conquista, sempre cai na conversa a questão do passado. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Ah, pastor, meu irmão, esqueça o seu passado. Céus abertos é você entender que o passado passou. Amém? Isso é você ter esse entendimento. Todos os acontecimentos que aconteceram na tua vida, acabou. Deus está nos ensinando, quando Paulo diz: olha, esquecendo minhas coisas que para trás ficam, é Deus ensinando através da vida de cada um de nós, que é hora de nós conhecermos novos caminhos, que é hora de você olhar com outros olhos para a vida. É hora de você ver outras pessoas, outras paisagens, outros lugares. É hora de você ter outras experiências, amém? Natanael, ele estava apegado aqui aos galhos secos. Olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele estava apegado porque ele sabia da história, que Nazaré não tinha tido nada, não podia produzir nada, mas aquilo mudou. E eu quero dizer também na tua vida, chega um ponto que tudo muda. Se você mudar a tua história, se você se permitir que tenha uma nova história, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Aplauda mesmo ao Senhor. Agora, os Natanaéis têm que soltar os galhos secos. Jesus estava dizendo a Natanael: Natanael, eu sou a vida. E a vida, Natanael, a vida ela quer te dar mais de algo novo. A vida, ela quer proporcionar para você céus abertos. Ele diz: olha, Natanael, é o seguinte, o seu olhar está no olhar para uma cidade, para uma geografia. Eu quero que você olhe para os céus. E eu quero que você também hoje à noite pare de olhar as circunstâncias, as adversidades, olhe para os céus. Porque tem céus abertos sobre as nossas vidas, irmãos. Quem aqui, eu creio que é quase todo mundo, já recebeu uma ligação e não atendeu? Um telefone, você olhou e disse: não vou atender. Quantos? Quando o seu passado te chamar, não atenda. Quando aquelas historinhas do passado chamar você: ei, acorde. Você vai ficar acordado a noite toda porque, olha, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Não atenda. É trote. É uma ligação enganosa. Alguém se enganou, ligou o seu número, enganou-se. Porque a ligação dos céus é: a partir de hoje, você verá céus abertos sobre a tua vida. Essa é a ligação dos céus. Ele poderia dizer: ah, não, Natanael, você agora não tem parte comigo, agora você duvidou, você achou que eu não era nada. Mas aí Jesus disse: olha, pois eu quero te dizer o seguinte: quem se encontra comigo
começa uma nova história. E a história de céus abertos, amém? Porque céus abertos também é tempo de misericórdia. Porque há tempos com os céus fechados. Na Bíblia nós temos muitas histórias de céus fechados. Você olha de Abraão, Deus faz uma promessa, mas o céu estava fechado, ele não tinha filho. Você vê de Jacó, tinha uma promessa, mas ele estava fugindo do seu irmão. Tem a história de José, os céus estavam fechados, era irmão vendendo, era sendo vendido como escravo, era como escravo sendo bom escravo, mas a recompensa era ir para a prisão. Na prisão ele decifra os sonhos e é levado ao esquecimento. Porque tem parte das nossas vidas que a gente diz assim, poxa, está dando tudo errado, sim ou não? Olha, foi um passarinho, poxa, logo aqui. A gente diz. Você quer acertar, você quer andar por caminhos corretos, mas parece que os céus estão fechados. Mas céus abertos, irmãos, vem graça, vem misericórdia de Deus. Havia um tempo, lá em Malaquias capítulo 3, diz que os céus estavam fechados, porque lá em Malaquias, Deus ele dá as suas últimas palavras e fica 400 anos em silêncio. 400 anos que não se reconhecia, não se ouvia nenhuma voz profética. Mas de repente o céu se abre. De repente alguém estava passando pela Galileia. De repente começou a haver rumores que surdos estavam ouvindo, que paralíticos estavam andando, que os mortos estavam sendo ressuscitados. Houve rumores que havia pão, que estava havendo uma multiplicação de pães e peixes. Havia rumores de que o evangelho agora estava sendo pregado aos necessitados. Sabe o que é isso? Era céus abertos, era tempo de misericórdia, era Jesus Cristo vindo, e Jesus entrando na minha, na sua vida, na minha, na sua casa, na nossa família. Era céus abertos, irmãos. Ninguém imaginava como é que aqueles leprosos, como a mulher que estava enferma, como eles poderiam saber que algo ia mudar a história deles? Não, mas aquilo que estava fechado há muitos anos, 18 anos, 38 anos, um povo sofredor por muitos anos, décadas, mas aparece Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, não importa quanto tempo você está vivendo de céus fechados, mas Jesus ele chega e diz, é tempo de céus abertos sobre a tua vida. Céus abertos também é evidência do Espírito Santo. Havia uma promessa lá em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eles ficaram imaginando, pensando como é que isso poderia acontecer. Mas um dia Jesus decide, ele diz, olha, eu preciso ser batizado. Ele vai ao Jordão, e quando ele vai sendo batizado por João, diz que os céus se abriram. Era um momento dos céus abertos. A partir daquele momento, uma nova história estava começando na vida de Jesus, porque diz que os céus se abriram e veio o Espírito Santo sobre Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa a você, o que os céus reservam para você é bem melhor do que tudo aquilo que você pediu, imaginou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao conhecimento humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Céus abertos também representa abundância, diga abundância. Mas é abundância em tudo, diga eu recebo. Malaquias 3,10 diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ele diz o motivo que eu devo trazer o dízimo. Ele diz, para que haja mantimento na minha casa. E depois, diga depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a prova que ele diz? A prova de céus abertos. Ele diz, olha, fazer prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Céus abertos.
Então quando você dizima, os céus eles se abrem, mesmo que as pessoas critiquem, as pessoas podem falar mal o que for, mas é uma promessa do Senhor. Aí ele diz, olha, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Abundância, diga abundância. Céus abertos traz abundância para nós. Eu quero declarar isso também sobre a tua vida. Essa aqui é uma bênção, bênção para a tua casa, bênção para os teus negócios, bênção para teus filhos, bênção para tudo que você empreenda. Céus abertos é um derramamento das bênçãos dos céus. Amém? Diga eu recebo. Aí ele diz, verso 11: por causa de vós, tá? Diga eu, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida do campo não será estéril. Diga amém. Diz quem? O Senhor dos exércitos. E todas as nações vão chamar de quê? Bem-aventurado. Diga eu sou bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Promessa de Deus, irmãos. Amém? Céus abertos também é quando você ouve a Deus, ouve a voz de Deus. Houve um silêncio, o povo pecou, Deus ele não se comunicava mais. Foi-se a glória de Israel, mas um dia, um menino, um adolescente, ele vai dormir na casa do sumo sacerdote Eli. E ele está dormindo, ele ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Aquele menino, ele corre, ele vai diante do sumo sacerdote e diz: o Senhor me chamou. Ele disse: não, filho, eu não chamei. E o menino volta para deitar, e ele deitado, ele ouve novamente a voz: Samuel, Samuel. Ele se desperta, corre para o sumo sacerdote e diz: o Senhor me chamou. Ele disse: não, volte para dormir. Ele volta uma terceira vez, a voz insistente de Deus para mim e para você: Samuel, Samuel. Ele assustado, ele vai de novo, ele pergunta a Eli: o Senhor me chamou. Aí o sumo sacerdote, que já estava esquecido que Deus fala, porque você pode estar esquecido que Deus fala. A igreja brasileira, ela está esquecida, Deus continua falando, irmãos, amém? Aí o sacerdote se lembrou: epa, tem um Deus que fala. E chega para esse menino e diz: olha, você vai deitar, e quando essa voz ela voltar a falar contigo, você vai mudar agora a sua posição. Você vai dizer: fala, que teu servo ouve. Então, meu irmão, eu quero dizer a você: céus abertos é ouvir a voz de Deus. É Deus dizer a você o caminho que você tem que trilhar na sua vida. E a partir daquele momento, Deus abriu os céus para todo Israel. Daquele momento em que eles começaram a ouvir a voz de Deus, Deus permitiu a esse menino, a ele ungir os 2 primeiros reis dessa nação. Então eu quero dizer, Deus vai fazer coisas surpreendentes através da voz dele, quando você começar a ouvir atentamente o que ele está falando para você. Céus abertos também é a gente saber que não é só obrigação de Deus, mas eu também tenho que me posicionar. O que é que nós temos que fazer? Isaías 40. Olha só o que a palavra profética ela diz no verso 4: todo vale será aterrado, todo vale será nivelado, todos os montes, todos os outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Sabe o que é isso? Ele está dizendo que eu preciso, para ter esses céus abertos, endireitar o meu coração.
Você diz: pastor, eu tenho chorado muito. Pastor, eu estou cansado. A minha vida tem sido difícil. Irmãos, céus abertos é um conforto para o coração. É quando você percebe o seguinte: eu sei que meu Redentor vive. É que não há mais esperança alguma, mas você continua crendo que Deus é o Deus de milagres. É nessas horas que nós precisamos abrir um espaço no nosso coração, para que eu possa tirar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que não me faz bem. E você sabe o que é que não faz bem para você. Não estou falando de pecado, irmãos, eu estou falando de mágoa, ressentimento, rancor. Eu estou falando de incredulidade no coração, de você dizer: não, mas os tempos mudaram, não é bem assim. Deus continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí você diz: pastor, o que é que eu devo fazer para que o céu se abra sobre a minha vida? Comece a buscar a Deus. Já limpou o coração, agora começa a buscar. Diz a palavra de Deus, 2 Crônicas 26, fala de Uzias. E eu queria que você lesse todo esse capítulo em casa, porque Uzias, o começo dele é fantástico, o final não, mas o início dele é fantástico. Porque todas as pessoas, quando elas começam a andar na igreja, começam a ter uma nova vida, um novo coração, as coisas começam a fluir, as bênçãos começam a chegar, ele começa a prosperar em todo o seu caminho. E assim fez Uzias. Verso 3 diz: tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: pai, por que não rompo? Porque você não tem buscado o Senhor. Buscar ao Senhor não é somente vir a culto, irmãos. É mais do que isso, é desejá-lo. E ele queria fazer algo diferente. E Uzias conseguiu, ele buscou o Senhor. Ele buscava o Senhor, Deus o prosperava. Buscava e Deus o prosperava. Mas diz que esse menino, no final desse capítulo, diz que ele se exaltou, ele se achou. Porque às vezes a gente se acha, né? A gente chega humilde na igreja, aí respeita o pastor, respeita a liderança, tudo que o pastor fala, sim senhor, mas depois aí o coração vai se exaltando, aí a soberba ela vai entrando, e nós vamos esquecendo o caminho da graça, da bondade, de ser humilde o tempo todo. E diz que esse Uzias, ele se esqueceu e ele se permitiu se exaltar. E infelizmente esse homem que diz que quando ele buscava prosperava, diz que o final da sua vida tornou-se leproso. Morreu leproso, afastado de tudo. Meu irmão, Deus tem te dado, continue servindo a Ele. Deus abriu portas para você, continue buscando Ele. Os céus estão abertos, continue buscando a Deus. Não pare de adorar, não pare de servir a este Deus, mas busque a Ele. A segunda coisa que eu preciso fazer, a terceira, né? O coração, buscar, é pedir. Você precisa pedir.
Não é só Deus sabe. Deus é quem sabe, não pensa. Um dia os céus estavam fechados, não havia chuva em Israel. E diz que Elias, ele disse: olha, Deus fará chover. Ninguém acreditou. Mas diz que ele começou a pedir. E diz que ele ficou de cócora, colocou a cabeça entre as pernas e começou a clamar, pedir mesmo a Deus. E aí ele pergunta ao seu servo, fala: olha, você já tem alguma coisa? Ele disse: não tem não. Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz: vai chover. Os céus se abriram. Talvez você veja pequenas coisas ainda acontecendo na tua vida, mas é um prenúncio que os céus estarão abertos sobre a tua vida. Pastor, é tão pequeno, olha, é algo insignificante o que eu estou vendo, mas é o suficiente para a bênção do Senhor ser derramado sobre a tua vida. Foi o suficiente para mudar a história daquela nação. E essa pequena ação de Deus é suficiente para mudar a minha e a sua vida. Acredite, irmãos, quando você ora, quando você busca, quando você clama, os céus se abrem. Acredite no que eu estou te dizendo. Os apóstolos, eles oraram e Deus abriu os céus. E diz que a igreja, nenhum necessitado havia. Então, igreja, hoje eu quero dizer a você: céus abertos sobre a tua vida, busque, clame. Deus está trabalhando nos bastidores em teu favor. Deus está trabalhando, você não vê, mas Deus está trabalhando. Então eu quero que você comece a partir de hoje a orar para que os céus se abram. Não permita que o comodismo te impeça de crescer, de ver os céus abertos. Não deixe que o cansaço te faça recuar. Não deixe que o desânimo ele te faça desistir, porque vem coisas boas da parte de Deus sobre a tua vida. Mas é preciso ter persistência. É preciso ter iniciativa, ânimo. É preciso ter determinação. É preciso que você continue confiando, crendo que os céus estão abertos sobre a tua vida. Eu acredito que você não veio aqui por um acaso, mas eu acredito que é apenas uma confirmação que os céus estão abertos sobre a tua vida. E tudo, diga tudo, irá terminar bem na tua vida. Amém? Quantos creem? Fique em pé no nome de Jesus. Diga: eu creio. Eu creio também. Deus abre os céus. Deus abre caminhos. Amém? Eu sinto, irmãos, no meu coração que neste final de semana Deus vai nos proporcionar grandes bênçãos. Amém? Que grandes bênçãos serão derramadas sobre a tua vida, amém? Pastor, por que as bênçãos vão ser derramadas sobre a minha vida? Porque os céus estão abertos. Quantos creem? Diga: eu creio, Senhor. Levanta as suas mãos e comece a ver céus abertos sobre a tua vida. Ah, é pequeno, olha, é insignificante. Deus vai fazer mover céus e terra sobre a tua vida. Você crê nisso? Adore a Ele, adore a Ele.